Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre grandeza física. E o que é uma grandeza física? A grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo aquilo que a gente pode medir é considerado como uma grandeza física. Agora, grandeza física é aquilo que a gente consegue medir. Aquilo que a gente não consegue medir não é considerado como uma grandeza física. Por exemplo, eu não consigo medir o amor que você sente por alguém. Então, se eu não consigo medir esse amor, que é um sentimento, então não é uma grandeza física. Grandeza física é apenas aquilo que nós conseguimos medir. E como que a gente faz essa medição? Através de uma unidade de medida. Então, nós vamos usar uma unidade de medida para a gente medir alguma coisa. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Agora, as grandezas físicas, elas são divididas em dois tipos. Nós temos as grandezas físicas escalares e nós temos as grandezas físicas vetoriais, a escalar e a vetorial. Qual é a diferença entre essas duas? A grandeza física escalar é aquela grandeza física que só vai exigir de você, que quando você for medir aquela grandeza física, ela só vai exigir de você um módulo, que é o valor numérico daquilo que você está medindo, e a unidade de medida daquilo que você está medindo. É a grandeza escalar. Então, por exemplo, eu posso te dar uma grandeza escalar aqui, que é o tempo, por exemplo. O tempo ele é uma grandeza física escalar. Por quê? Eu posso medir o tempo? Posso. Como é que a gente mede o tempo? A gente mede o tempo através dos segundos, que no nosso dia a dia a gente transforma em horas, para a gente medir o tempo melhor. Então, o tempo ele é uma grandeza física escalar, por quê? Porque quando eu vou medir o tempo, eu só necessito, na minha informação de medição do tempo, eu só necessito de um módulo, que é o valor numérico daquilo que eu estou medindo, e da unidade de medida daquilo que eu estou medindo. Então, por exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim, são 9 horas da manhã. Eu te dei essa informação, eu estou medindo o tempo e estou te dando a informação de que são 9 horas da manhã, uma suposição. Nessa medição aí do tempo, eu só precisei de um módulo e de uma unidade de medida. No caso, qual seria o meu módulo? O meu módulo, como eu já disse aqui, que é o valor numérico, é o número 9, que corresponde à quantidade de horas que você está medindo. Então, o módulo ali é o número 9. A unidade de medida não é a hora, é os segundos, são os segundos. São os segundos que a gente transforma em horas no nosso dia a dia. Mas essencialmente são os segundos. Então, essa minha informação aqui, quando eu chego para você e digo assim, são 9 horas da manhã, essa informação está completa para você? Está completa. Você não precisa saber de mais nada para você saber que são 9 horas da manhã. Então, a grandeza física escalar é isso daí. Ela só vai exigir de você um módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida daquilo que você está medindo. Agora, a grandeza física vetorial, ela já é diferente. A grandeza física vetorial, ela já é o tipo de grandeza que vai pedir de você, vai exigir de você um módulo, que é o valor numérico, e também vai exigir de você uma unidade de medida e, além disso, vai te exigir uma direção e um sentido. E aqui a gente tem que prestar atenção. É aqui que muita gente se confunde. Direção é diferente de sentido. Direção, ou ela é horizontal ou ela é vertical. Quando ela é horizontal, ela é deitada. Quando ela é vertical, ela é em pé. Horizontal é só você lembrar do horizonte do mar, do oceano. Você vai ver horizontal, deitado e vertical em pé. Isso é a direção. Agora, o sentido, para você saber do sentido, é só você olhar, por exemplo, para o videogame aí, para o controle do teu videogame aí. Você tem aquela seta, cima, baixo, esquerda, direita, está aí o sentido. Então a direção é horizontal, deitado, ou vertical, em pé. E o sentido é cima, baixo, esquerda e direita. Agora, uma informação importante, o sentido ele vai depender da direção. Por quê? Se a direção ela for horizontal, obrigatoriamente o sentido vai ser para a esquerda ou para a direita. E se a direção for vertical, o sentido vai ser para cima ou para baixo. Então, essa é a diferença da grandeza escalar para a grandeza física. A grandeza escalar para a grandeza vetorial. A grandeza escalar vai exigir de você um módulo e uma unidade de medida.
A grandeza vetorial vai exigir o módulo, a unidade de medida e também a direção e o tempo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de grandeza física vetorial. A aceleração não, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza física vetorial. Porque eu chego para você, para mim medir uma velocidade, eu chego para você e digo assim, o meu carro andou a uma velocidade de 100 metros por segundo. Né? Então, qual é o módulo dessa minha medição aí? É o número 100. A unidade de medida é o metro por segundo. Mas aí, eu te passar nessa informação que o meu carro ele andou 100 metros por segundo, tá bom, mas esse carro andou 100 metros por segundo para a esquerda ou para a direita? Essa informação ela fica vaga, então eu tenho que completar essa informação. Aí eu chego para você e digo assim, meu carro andou 100 metros por segundo para a direita. Eu completei essa informação que antes não estava completa. Então essa informação ela exigiu de mim um sentido, né? Para qual sentido que esse carro foi? Então, além do módulo e da unidade de medida, ela me exigiu uma direção, que nesse caso aí, a direção da velocidade do carro só pode ser horizontal, né? E também me exigiu um sentido. E se a direção é horizontal, o sentido é para a esquerda ou para a direita. Eu completei a informação dizendo que o sentido é para a direita. Então, grandeza escalar vai exigir de você um módulo e uma unidade de medida só. A grandeza vetorial não. Ela vai exigir de você o módulo, a unidade de medida, a direção e o sentido. E aí nesse meio também, nós temos aí dois grupos de grandezas físicas, que são as grandezas de base e as grandezas derivadas. Qual é a diferença das duas? As grandezas físicas de base são aquelas grandezas que nós podemos chamar assim de grandezas puras, para a gente entender melhor. O que é uma grandeza de base? Uma grandeza de base é aquela grandeza que não depende de outra grandeza física. Por isso que a gente pode chamá-la de pura. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí as grandezas de base aí. O tempo, a massa, o comprimento, a intensidade luminosa. Todas essas grandezas aí, nós podemos dizer que elas são puras. Por quê? Porque elas não dependem de outras grandezas. Elas só dependem delas. Agora, as grandezas físicas derivadas, por que o nome delas é derivadas? O nome delas é derivadas porque elas derivam de alguma grandeza de base. Ou seja, elas vêm de alguma grandeza de base. Uma grandeza derivada, ela precisa de uma grandeza de base para completar ela. Então, por exemplo, a velocidade. A velocidade é uma grandeza derivada. Por quê? Porque a velocidade, a velocidade, ela vai depender do metro, tá? Que no caso o metro ele está relacionado ao comprimento, e ela vai depender também do segundo, e o segundo está relacionado ao tempo. Ou seja, a velocidade ela é derivada do comprimento e ela é derivada do tempo. Ou seja, ela é derivada de duas outras grandezas de base. Então as grandezas de base são aquelas grandezas puras, são aquelas grandezas que não precisam de outra grandeza. A grandeza derivada é aquela grandeza que precisa de uma grandeza de base para se complementar. Então, gente, basicamente, grandezas físicas é isso daí.